esta bela madrugada, né? Sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos e reunidos, misturados, né? E a gente vai compartilhar um tema, olha, muito apropriado. A chuva temporã e a serôdia. Sim, bem com o irmão White, né? Falando conosco. Então vamos para esse tema especial. E segunda que vem somos nós novamente, né? Segunda que vem. Aí a gente vai. Aqui também é profecia, mas a gente vai mais. Vamos para o Apocalipse na semana que vem, né? Vai ser bênção também. Mas vamos orar, vamos pedir a permissão do nosso santo e todo-poderoso Deus para a gente poder abrir a palavra do nosso Deus, né? Oremos. Maravilhoso Deus, nós te somos gratos pelo dom da vida, por mais um despertar. Mas nesta madrugada, Senhor, desperta-nos, Senhor, para a tua chuva, Pai, a chuva que está por vir. Que o Senhor derrame chuva de bênçãos nas nossas vidas e venhamos, Pai, estar atentos e vigilantes aos reclamos do céu e que nesta madrugada o Senhor esteja a falar ao nosso coração por meio de sua santa palavra. Ilumine-nos, Senhor, conforme o teu desejo, que os teus santos anjos acampem ao nosso redor, que luz e graça seja derramada das cortes celestiais e que venhamos, Pai, sim, a compreender os teus propósitos em nossas vidas, conforme o teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Joel capítulo 2, livro do profeta Joel. Ali você pega Daniel pertinho, aí vai Oséias, aí vai chegando ali, já chega logo em Joel. Joel capítulo 2, versículo 23. 23, Joel capítulo 2, versículo 23. Você pode se localizar aí na Bíblia por Daniel, né? Fazer seu ponto de referência e passa por Osés e vai chegar em Joel, né? Capítulo 2, versículo 23 nos diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Assim está escrito na palavra do Senhor. Ele dará a sua medida. Né? E uma pergunta que nos sobrevém é: qual é o preparo necessário para a chuva serôdia? Qual é o preparo necessário para a chuva serôdia? O que precisamos fazer para receber aí a chuva serôdia? A irmã White nos dá umas dicas, né, que são indispensáveis a todo aquele que quer servir a Deus. E ela começa nos dizendo assim: podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Testemunhos para ministros, página 399. Será que nós ouvimos bem? Ela fala da chuva temporã de uma forma necessária. Eu vou repetir esse tópico porque ele é muito apropriado. Olha, podemos estar certos de que, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Como o orvalho
e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. Se a chuva temporânea não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Olha o que a irmã White nos traz, né, nesta madrugada. Se a semente ela não for regada com a chuva temporânea, ela não vai estar no modo bom para poder receber a chuva serôdia, que vai amadurecer o fruto. Você já viu a espiga que foi colhida, espiga de milho que foi colhida, onde não teve chuva? Quase não teve nada. Você já viu como ficou? Ela fica, como diz a Bíblia, mirrada, seca, fica feia, porque não teve a chuva necessária. E a colheita foi péssima. A irmã White está nos exemplificando que, se nós não apreciarmos a chuva temporânea, se nós não recebermos a chuva temporânea como a semente, não estaremos preparados para receber a chuva serôdia. A chuva temporânea foi derramada, está sendo derramada. As sementes que hoje existem precisam receber a chuva temporânea. Quer dizer, nós precisamos receber tudo aquilo que foi derramado um dia. Nós precisamos receber aquilo que foi dado aos discípulos de Jesus. Nós precisamos buscar e receber aquilo que foi derramado nos tempos apostólicos. Nós precisamos que essa chuva nos regue, porque nós somos uma semente. E essa semente precisa ter essa chuva, porque essa chuva fará germinar a semente, que somos nós, claro. Então, nós precisamos passar por uma transformação. E esse processo de transformação chama-se santificação. Nós somos justificados, né, a justiça imputada, mas nós precisamos ir para a segunda etapa, né, da salvação, que é a santificação. E nós precisamos ser santificados a cada dia. Aquele que se santifica por meio do Santo Espírito, aquele que se entrega, que recusa ser escravo do pecado, aquele que abandona as práticas pecaminosas, aquele que luta contra o seu próprio desejo, aquele que implora ao Senhor de forma fervorosa, que não quer servir aos seus próprios membros, esse está recebendo a chuva temporânea. Esse está nos benefícios que a chuva faz com a semente que precisa ser germinada. E assim a irmã nos destaca que é importante recebermos esse orvalho, essa chuva. Porque se não recebermos essa chuva, não compreenderemos quando a chuva serôdia ela for derramada. Não entenderemos. Aqueles que não receberem a chuva serôdia é porque não receberam a temporânea, porque não passaram pelo processo de transformação. Essa semente não foi regada com a chuva temporânea e ela não entenderá quando a chuva serôdia ela for derramada. A irmã White continua e ela nos diz assim: muitos têm em grande medida
deixado de receber a chuva temporânea. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles, tem provido. Esperam que as falhas sejam ali supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância de graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Então, cometendo um erro terrível, estão cometendo um erro terrível, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Continua no mesmo livro, para ministros, página 507. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude, ou em tanto que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos ali nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Na página 508 também. Então, o que muitos pensam hoje? Ou muitas vezes passa pela nossa mente? É que quando a chuva serôdia for derramada, aí sim, não, aí nós seremos transformados, aí cairá poder do céu, aí nós faremos grandes coisas, aí o nosso caráter será moldado, aí nós seremos sim semelhantes a Cristo, e agora é isso mesmo, a salvação está para vir quando a chuva serôdia cair. Que erro! Que erro! Se não recebermos a chuva temporã, nós não perceberemos a chuva serôdia. Se hoje não recebermos, não formos regados pela chuva temporã, não veremos a chuva serôdia. Mesmo que ela caia, não vai nos servir. Por que não vai nos servir? Porque não recebemos a chuva temporã no tempo devido. Porque a nossa semente não foi regada pela temporã, que vai fazer germinar a semente para amadurecer com a serôdia, a colheita. Porque a semente precisa amadurecer. Ela é germinada, ela vai para ela brotar, mas ela precisa amadurecer para depois passar pela colheita. Mas nós precisamos germinar no caminho do Senhor. Nós precisamos hoje receber a chuva temporã em nossas vidas. Eu queria que você abrisse em Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós vamos ver algo impressionante. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falava além das coisas concernentes ao reino de Deus. Está falando de Jesus. Lucas está falando de Jesus. E no versículo 4 ele nos diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Os discípulos estavam fazendo o quê? Versículo 6. O que eles estavam fazendo? Depois das palavras de Jesus. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aqui a gente para. Olha, Jesus disse que eles não saíssem de Jerusalém. Quando a gente olha o texto, a gente diz, rapaz, Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. Pronto, eles tinham que ficar lá, era a cidade deles. E era só isso. Jesus prometeu algo a eles. Que eles receberiam o quê? O Espírito Santo. Uma promessa. Ia cair poder do céu. O que eles estavam fazendo em Jerusalém? O que eles estavam fazendo? Continue no capítulo 1. E vamos para o versículo 12, onde nos diz assim, de Atos capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém. Olha, isso diz respeito à nossa vida hoje. Né? Jesus nos fez uma promessa. A chuva serôdia será derramada. E isso nos diz respeito hoje. Versículo 12 nos diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando Jesus disse, permanecer em Jerusalém, porque de lá, né, recebereis a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. E eles deveriam apenas estar em Jerusalém, passeando, sentados, esperando ali do céu o Espírito Santo cair. É assim, meu povo, que a gente deve estar. É assim que nós vamos receber a chuva serôdia. Sabe o que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam orando, unânimes, fervorosamente. Os discípulos estavam buscando dia e noite o Espírito de Deus. Eles receberam a promessa de Jesus e eles perseveravam unânimes em oração. Os apóstolos escolhidos por Jesus e as mulheres que ali se encontravam, os seus discípulos, reunidos, perseverando em oração. Para quê? Para receber a promessa do Pai, o Espírito Santo. E eu pergunto, como nós estamos hoje? Nós estamos reunidos fervorosamente em oração? Será que nós recebemos as chuvas temporã? Será que a chuva temporã já caiu em minha vida? Ou ela está caindo? Ou eu não sei ainda o que é a chuva temporã? Ou ela não passou por aqui ainda? Na minha região ela não choveu? Os meteorologistas dizem que essa chuva ainda vai cair, não caiu aqui na minha vida, ou na minha terra. Como o povo de Deus deve estar para receber a promessa do Pai, a chuva serôdia. Mas para receber a chuva serôdia, primeiro precisamos receber a temporada.
Recebemos a chuva temporã? Estamos perseverando para receber a chuva serôdia? Como o irmão White nos diz, a chuva serôdia não irá transformar o nosso caráter. A chuva serôdia, ela virá para a conclusão da obra do Senhor. A parte final da obra do Senhor. E só os que perseveraram, os que receberam a chuva temporã como os discípulos, os apóstolos do Senhor, só os que perseveraram em oração, só os que foram sendo santificados pelo Espírito de Deus, esses é que farão a obra final. Esses receberão a chuva serôdia. Esses pregarão nos últimos dias, para que Jesus volte logo, logo. Mais um ponto que a irmã White nos fala e devemos apreciar é o poder de Deus dar a vida. Ele tem o poder da vida. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Educação, página 126. Nós devemos crer neste poder criador. Nós devemos crer e devemos orar incessantemente para este poder ser derramado em nossas vidas. Nós devemos crer no Deus que criou todas as coisas com a força de sua palavra, com a força do seu poder. Deus falou e as coisas se fizeram. E se Deus disse que tem uma chuva para derramar em nossas vidas, nós precisamos perseverar e aguardar, mas não dispersos, mas sim como os discípulos fizeram. Aguardar a promessa do Pai de forma diferente. Crendo na sua palavra, que é poderosa, no seu poder criador, naquele que não pode mentir, naquele que falou e as coisas se fizeram. Nesse nós devemos confiar. Na sua palavra nós devemos confiar e aguardar. Nós devemos esperar, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que prometeu aos seus servos. Mas a necessidade do batismo do Espírito Santo é algo urgente para os filhos de Deus. E a mensageira do Senhor, ela nos diz assim: o que precisamos é o batismo do Espírito Santo, e sem isto, não estamos mais habilitados a sair do mundo do que estavam os discípulos depois da crucificação do Senhor. Jesus conhecia sua carência e disse-lhes que demorassem em Jerusalém até que fossem dotados de poder do alto. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. Quando Jesus disse para eles se demorarem em Jerusalém, eram para que eles se preparassem. Era para que eles perseverassem em oração. É para que eles fossem buscando a Deus. É para que eles implorassem fervorosamente a descida do Espírito Santo que Jesus havia prometido. Quando Jesus disse para eles que eles se demorassem em Jerusalém, Jesus estava dizendo: ei, vocês estão precisando se prepararem. Vocês precisam se preparar neste período, porque o Espírito vai ser derramado. A promessa do Pai virá. Mas para que vocês possam receber, vocês têm que se preparar. E o tempo é esse. O tempo é agora. Jesus os deu um alerta. Jesus os chamou ao arrependimento e que eles, naquele momento, buscassem fervorosamente o Espírito Santo de Deus. É tempo de buscarmos o Espírito de Deus. Só receberemos o Espírito Santo agora, nos nossos dias atuais. Só receberemos a chuva temporã hoje, agora, se fervorosamente nós pedirmos ao Senhor
que o Espírito de Deus seja derramado em nossas vidas. Se todos os dias nós clamarmos incessantemente pelo Espírito de Deus em nossas vidas, e a palavra, aquela palavra que fez os mundos, aquela palavra que fez a luz, aquela palavra que fez o mar, a terra, os céus e tudo que neles há, esta mesma palavra, ele irá fazer a diferença em nossas vidas. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos incessantemente buscar o Espírito de Deus, porque hoje é este dia, é o dia em que Jesus nos dá para nos preparar para o recebimento da chuva serôdia. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, mais ainda, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 158. Nós precisamos mais ainda. Mas eu pergunto, aonde estão os homens e as mulheres de oração? Será que estão aqui nessa sala? Aqueles que creem realmente no Senhor? Aqueles que buscam incessantemente na transformação da sua vida? E de dia e de noite imploram pela descida do Espírito Santo, confessando seus pecados, se arrependendo, sendo firmes na palavra de Deus, não se conformando com este século, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas suplicando ao Senhor que volte, mas que antes derrame o seu Santo Espírito, porque não aguenta mais viver num mundo de trevas, de violência, num mundo que se degrada a cada dia, de coisas esquisitas e estranhas, como o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens seriam nos últimos dias coisas inimagináveis, atrevidos, arrogantes, desafeiçoados, assassinos de pai, de mãe, que não teriam prazer nas coisas de Deus. Será que estamos nos separando deste mundo? Ou estamos sendo ainda conivente com algumas coisas, como foi a mulher de Ló? Será que estamos olhando para as coisas deste mundo ou estamos já recebendo a chuva temporã e nos preparando para a chuva serôdia? Ora, seus discípulos oraram fervorosamente, a mensageira do Senhor, que nós cremos ser a mensageira do Senhor, ela nos adverte no dia, nós ainda mais. Eu pergunto, sabemos o que é orar fervorosamente? Você já se perguntou? Será que eu oro fervorosamente? O que é orar fervorosamente? Será que é apenas orar, como muitos fazem, gritando aleluia, glória a Deus? O que é o orar fervorosamente? É uma pergunta que nós devemos fazer ao íntimo do nosso ser e nós descobrirmos no dia a dia o que é orar fervorosamente. Será que eu oro fervorosamente? Será que a minha vida é uma vida de oração? Porque se nós não orarmos fervorosamente, não receberemos o Espírito de Deus. Mas a irmã White nos fala também que em meio a tudo o que estamos vivendo, nós precisamos estar constantemente preparados. Constantemente preparados. Para que possamos receber o Espírito de Deus. E ela assim nos diz, não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo. A irmã White não está colocando um tempo, algo específico. Olha, tem um tempo, nesse tempo virá o Espírito Santo. Não. Quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo, minha mensagem é que, e ela diz, nossa única segurança
é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Eventos finais, página 195. A necessidade de estarmos preparados constantemente, vigiando e orando fervorosamente. Eis a resposta da irmã White. A resposta. Qual é o preparo necessário para a chuva serôdia? Qual é o preparo necessário para recebermos a chuva serôdia? Primeiro, é necessário receber a temporã. Se não recebemos a chuva temporã, não receberemos a chuva serôdia. Segundo, devemos acreditar no poder de Deus, no poder criador de Deus, que dá a vida. Terceiro, nós temos que sentir a necessidade do batismo do Espírito Santo diariamente. Quarto, estarmos constantemente preparados, vigiando e orando fervorosamente. E devemos falar assim para o Senhor: amoroso Senhor Jesus, ajuda-nos a compreendermos que cada um de nós deve agora receber a dotação, a coparticipação do poder do Espírito Santo. Somente aqueles que agora têm certeza de possuir o Espírito Santo receberão o segundo grande derramamento pentecostal e o poder para concluir a obra de Deus. Você tem certeza disso? Você tem certeza? Meus queridos irmãos, o tempo é hoje. É hoje que precisamos abandonar todas as coisas. É hoje que precisamos sermos banhados pela chuva temporânea. Porque não há tempo designado. A qualquer momento podemos ser banhados pela chuva serôdia. Mas só serão banhados aqueles que estiverem como os discípulos de Jesus, orando fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e que a promessa do Pai venha nos regar, venha nos banhar e que nós recebamos a chuva prometida dos céus, a serôdia para o amadurecimento da semente que sois vós. Vamos orar. Maravilhoso Deus, que nesta madrugada, Senhor, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração mais forte ainda. Maravilhoso Deus, que nesta madrugada, querido e bom Deus Pai, o Teu Santo Espírito nos impressione e nos leve, Senhor, a compreendermos que a nossa vida precisa mudar, que a nossa vida precisa ser uma vida de oração, porque o Senhor prometeu que o Santo Espírito irá ser derramado, como prometeu aos seus discípulos no passado. E eles de prontidão se reuniram e oraram fervorosamente. Ah, Senhor, coloca este intento em nossos corações. Coloca, Senhor, dentro de nossos corações essa certeza da Tua vida, do derramamento do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra não pode falhar. E nos faz, Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que não cansam, que não param, mas que Te buscam dia e noite, como aquela viúva. Ela falava ao juiz constantemente para que julgasse a sua causa. Pois, Pai, querido e santo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, mas que, Senhor, quebra o nosso orgulho e nos dobra todos os dias, Senhor, para que nós possamos ficar prostrados ao pó da terra, esperando e aguardando, Senhor,
da forma mais nobre possível, com os joelhos no chão, a tua promessa, que seja derramada, Senhor, os teus filhos queridos e amados, e que um dia nós estejamos, Senhor, proclamando a última mensagem, cheios do Santo Espírito, e aguardando a tua vinda gloriosa sobre as nuvens dos céus, em nome de Jesus. Amém.